E aí, minha gente? Tranquilos? Nós estudar mais uma civilização. E no caso hoje, eu irei trabalhar sobre os fenícios, também conhecidos como os povos do mar. Também não é exagero falar também que esse povo são os grandes navegadores da antiguidade, principalmente no que diz respeito ao comércio que eles irão praticar no mar Mediterrâneo, como os romanos vão falar mais na frente, de Mare Nostrum. Bom, os fenícios, do ponto de vista geográfico, hoje esse território pertence a um país do Oriente Médio chamado Líbano, que o Líbano, por exemplo, é aquele país que aqui e acolá tem rusga com Israel, problemas políticos, econômicos, religiosos. Se eu não me engano, a sede do Hezbollah fica lá. E por sua vez, muita gente acusa o governo do Irã de patrocinar com o dinheiro do petróleo as atividades políticas do grupo Hezbollah. Bom, mas enfim, vamos nos ater à Fenícia, que é o que nos interessa nesse vídeo. Bom, sobre suas origens, a Fenícia, como eu falei para vocês, está localizada nessa estreita faixa de terra que lá por volta do terceiro milênio antes de Cristo ou 3.000 anos atrás antes de Cristo, essa região, como eu acabei de falar para vocês, está localizada onde é hoje o Líbano. O Líbano é o país no Oriente Médio que eu acabei de falar, que essa região no qual vai se desenvolver os nossos amigos fenícios, ela vai ficar situada onde hoje se localizam a Síria, outro país do Oriente Médio, o território de Israel e também o mar Mediterrâneo. Que se a gente for definir a Fenícia assim, em suas origens antigas, do ponto de vista geográfico, de um lado teremos o mar Mediterrâneo, perdão. Do outro teremos as montanhas, uma região montanhosa, onde a agricultura não vai ser o forte dessa população, diga-se passagem. É uma civilização onde, por exemplo, eles não vão ser beneficiados como pela natureza, como os egípcios tiveram esse presente, que foi o rio Nilo. Não vão ter um rio, por exemplo, como os povos da Mesopotâmia tiveram, como o Tigre e Eufrates. Como a civilização indiana, por exemplo, que acaba se desenvolvendo às margens do rio Indo. O Ganges também vai ganhar importância mais na frente. Como os chineses, por exemplo, que vão acabar se fixando civilização às margens do rio Amarelo, por exemplo. Não é uma civilização fluvial, é uma civilização que acaba voltando suas atenções para o famoso mar Mediterrâneo. E como todo que se é um povo que vai ter sua origem semita. É mais um povo semita que se origina na região, como os hebreus, os árabes, por exemplo. Semitas, para quem não sabe, é um povo que tem uma mesma origem cultural, linguística, que o termo semita nos faz referência a um dos filhos do lendário personagem Noé, que está inclusive citado nas Sagradas Escrituras. Sem, por exemplo, foi um dos filhos de Noé, que deste camarada acredita-se que teria originado esse povo semita. Os hebreus, por exemplo, têm a sua origem semita. Sobre os hebreus eu vou trabalhar mais na frente, não se preocupem. Bom, minha gente, nessa historinha, os fenícios se autodenominam cananeus, e por que não dizer chamavam suas terras de Canaã? Que eles são originários dessa região lá por volta do terceiro milênio antes de Cristo, ou 3.000 anos atrás antes de Cristo, constroem seus aldeamentos nessas áreas próximas ao mar Mediterrâneo, como eu acabei de falar para vocês, e vão se destacar desde cedo nas atividades comerciais, vão fundar cidades como Ugarite, Biblos, Tiro, Sidon, Béritos, que vai acabar se originando na atual cidade de Beirute, que hoje é a capital do território do Líbano. E, minha gente, do ponto de vista político, os fenícios, não vai existir, por exemplo, uma unidade política territorial em seu território. Muito pelo contrário. Essas cidades fenícias é o que os historiadores vão chamar de cidades-estado. O que é uma cidade-estado?
Cada cidade terá sua própria forma de governo, que no caso elas vão ser independentes entre si. Formam esse território fenício, fazem parte desse território fenício, mas do ponto de vista político, o que vai existir entre essas cidades são formas de governo conhecidas como cidade-estado. Essas cidades são independentes entre as outras, vão ter suas leis, seus costumes, sua própria moeda, por que não dizer, etc, 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 e o que elas vão ter em comum, de certa forma, são as atividades comerciais que vão praticar no famoso mar Mediterrâneo, que séculos mais na frente os romanos vão chamar de Mare Nostrum. Isso eu vou deixar para trabalhar bem mais na frente. Bom, não era um reino unificado que vai existir, são cidades-estado, comandadas por monarcas e também por membros da aristocracia, que de certa forma que vão ser proprietários de terras, que vão ser também comerciantes, que vão também do ponto de vista religioso, são politeístas, não esqueçam disso. E, minha gente, os trabalhadores, as atividades comerciais dos fenícios, basicamente vai se dar o quê? Na construção e venda de joias, vidros coloridos, tecidos da cor púrpura e escravos, jade, se eu não me engano, e outros produtos. Que, minha gente, basicamente essas cidades fenícias é o que a gente vai acabar conhecendo de entrepostos comerciais. Suas terras não são favoráveis, mais uma vez, àquela prática da agricultura propriamente dita. Como aconteceu, por exemplo, no caso do Egito, no caso dos povos da Mesopotâmia, como no caso dos povos do território chinês, como no caso dos povos que vão acabar formando a sociedade indiana, por exemplo, não vão ter rios favoráveis. O que é que acontece? Desde cedo, a solução, a saída para essa população é voltarem-se suas atenções para o mar Mediterrâneo, que eles, mais uma vez, são conhecidos como os grandes navegadores da antiguidade. Agora, se tem uma coisa que vai existir em abundância, em grande quantidade na região da Fenícia, é a madeira do cedro. Cedro vai ser uma madeira típica da região, que inclusive o cedro hoje está estampado na bandeira do Líbano. A bandeira do Líbano, para quem nunca viu, quem quiser pesquisar, fique à vontade. É uma bandeira que tem faixas vermelhas em cima e embaixo. No centro ela é branca e com a faixa branca, e bem no centro, aliás, tem a famosa madeira do cedro. E é esse cedro que vai ser utilizado para a construção das embarcações dos navios, dos navegadores e comerciantes fenícios. Sobre a origem do nome Fenícia, minha gente, eles vão acabar desenvolvendo uma técnica de produzir corantes extraída através de um pequeno molusco, mas não é o lula molusco não, viu, minha gente? Não confundam, por favor. Que no caso, eles vão extrair esse corante de um molusco que eles acabavam extraindo, que os gregos vão chamar a terra de Canaã de Fenícia, que no caso significa púrpura. É desse jeito que os gregos vão acabar chamando a Fenícia e o território da Fenícia de Foenícia, que daí vai surgir, por exemplo, o nome Fenícia dessa população. Que, minha gente, com essas condições geográficas, com suas atenções voltadas para o mar Mediterrâneo, esse povo acaba se expandindo do ponto de vista de suas fronteiras. Mais uma vez, estão organizados em cidades-estados. Cada cidade terá sua própria forma de governo, como Biblos, Sidon, Tiro, Ugarite, Béritos, são as cidades-estado fenícias. Cada uma delas vai ter sua própria forma de governo, com seus monarcas, sua aristocracia. E desde cedo, esses povos voltam-se suas atenções para o comércio esse que será, aliás, praticado no mar Mediterrâneo. No caso, eles vão acabar voltando suas atenções para os mares. Que mar? O famoso mar Mediterrâneo. Mas não é só simplesmente construir o navio e embarcar para o mar, não. Não. Para conhecer uma rota, seja ela marítima ou terrestre, ou seja ela qual for,
que exista ou que venha a se desenvolver, é preciso conhecer a rota. Esse povo vai conhecer perfeitamente, vai estudar essas rotas para explorar esse famoso mar Mediterrâneo, que eles vão obter profundos conhecimentos náuticos, conhecimentos marítimos. Conheciam, por exemplo, as correntes marítimas. De qual mar? Do mar Mediterrâneo. Eles, por exemplo, sabiam o voo, estudaram, aliás, perdão, como funcionava o voo dessas aves marinhas. Conheciam, por exemplo, as rotas de migração de várias espécies de peixes e os ventos que sopravam na região. Munidos desse conhecimento, com essa bagagem de conhecimento, aí sim os fenícios constroem suas embarcações, onde a matéria-prima vai ser o quê? As árvores de cedro, e através dessa matéria-prima derrubam essas árvores, transformam em quê? Em embarcações, os navios, também conhecidos como navios birremes, navios que tinham, por exemplo, 70 metros de comprimento. Se tem um povo que na antiguidade vai dominar essas rotas comerciais via mar Mediterrâneo, chamam-se os nossos amigos fenícios. A ponto dessa galera praticar comércio na sua região de origem, lógico, evidentemente, e expandir as fronteiras, praticando comércio no norte da África e também praticando comércio em partes do território da Europa, chegando inclusive no território da Britânia, que vai acabar se originando, por exemplo, o território da Grã-Bretanha, mas isso aí bem mais na frente, no decorrer dos séculos e séculos, que porventura vão acabar surgindo. Esses entrepostos comerciais fazem parte da sociedade fenícia, e naquela historinha de levarem produtos como joias, tecidos, vidros coloridos, marfim, por que não dizer, escravos, os fenícios também vão acabar fundando também colônias fenícias, que talvez a mais importante colônia fenícia que tenha sido fundada por esse povo é uma que eles vão acabar fundando no norte da África, a famosa colônia de Cartago, fundada pelos comerciantes da cidade de Tiro. Os comerciantes da cidade de Tiro fundam a brilhante colônia de Cartago, que vai ser fundada no norte da África. Cartago, inclusive, vai ser uma colônia tão próspera, a ponto de Cartago, no decorrer da República Romana, rivalizar com os interesses romanos e serem travadas as famosas guerras púnicas, que eu vou deixar para trabalhar sobre isso no momento oportuno, diga-se de passagem. Fundam colônias, esses interpostos comerciais são bem desenvolvidos, as embarcações fenícias estão de vento em popa, e não é exagero dizer que foram os grandes navegadores da antiguidade. Quem? Os nossos amigos fenícios. E leve em consideração que eles vão praticar comércio com os egípcios, com os egeus, com as populações do norte da África, com outros povos nas regiões próximas do qual eles viviam. E desse contato comercial é inevitável também existir o intercâmbio cultural. Os fenícios vão ter sua cultura influenciada pelos contatos que eles vão ter com outras culturas. Que não é exagero dizer que uma cultura acaba influenciando a outra, do ponto de vista econômico, político, por que não dizer, do ponto de vista religioso também. Que, minha gente, nada dura para sempre. Lá por volta do século IX a.C., esse território, essas cidades, por que não dizer, começam a entrar em decadência. Vão sofrer com a invasão de outros povos, como os assírios. Os assírios vão dominar a região, como, por exemplo, os povos da Babilônia. Os persas vão invadir a região.
incorporá-la ao seu gigantesco império, que eu vou trabalhar mais na frente, também no momento oportuno. E também os gregos vão dominar a região. E Roma também vai tirar uma casquinha da região, que durante a fase da República de Roma, o território da Fenícia vai ser incorporado à grande província da Síria, que a região da Síria foi sim uma província romana. Mas, minha gente, o legado que esse povo vai deixar para a humanidade é impressionante. É graças a esse povo que vai se desenvolver o famoso alfabeto, que é isso que eu vou falar agora, nesse exato momento. Olha, eu acabei de trabalhar com vocês de que a base da economia da Fenícia estava onde? No comércio. Com tantas transações, realizações comerciais, vai ser necessário o quê? Registrar essas informações. Nem sempre dá para se confiar na memória, não. Como registrar tantas informações? É aí que, acredita-se, que lá por volta do ano de 1500 a.C., lá na cidade de Ugarite, que era uma cidade fenícia, eles vão acabar tomando forma e a começar a se desenvolver um sistema de escrita que vai ter a seguinte finalidade. Qual a finalidade da escrita? Registrar, anotar, colher informações. São os comerciantes da cidade de Ugarite que vão dar o pontapé inicial para o desenvolvimento da escrita fenícia, por que não dizer do alfabeto fenício, onde inicialmente essa escrita que vai ser desenvolvida na cidade de Ugarite, ela possuía, por exemplo, 29 caracteres cuneiformes, onde cada caractere vai ser atribuído o quê? Um valor fonético. Você sabe o que é fonema, né, minha gente? Muito bem. Ótimo. Viu, minha gente? Cada sinal representa o quê? Um som específico. Vamos voltar para a nossa língua portuguesa. A gente sabe que cada letra representa um som. O alfabeto fenício também vai ter essa finalidade. Esses caracteres vão acabar o quê? Simplesmente, cada sinal representa um som específico, que nessas combinações desses sinais vão se formar o quê? Palavras e palavras. Bom, mais na frente, os fenícios acabam reduzindo esse alfabeto para 22 símbolos. Símbolos fonéticos, que esses símbolos fonéticos vão representar somente sons consonantais. Tu imagina uma escrita que só exista consoantes? Complicado, né? Que, minha gente, nessa historinha vai caber ao leitor, como é que eu poderia dizer? Acrescentar as vogais. Imagina você que está me vendo agora, escrever seu nome só com as consoantes. Caberia a você acrescentar as vogais para dar sentido àquilo que você estava escrevendo, diga-se de passagem. E, minha gente, inicialmente, essa escrita fenícia ela vai ser construída em tábuas de argila, ou por que não dizer em blocos de madeira. Mas, minha gente, vocês não esqueçam de que os fenícios também vão praticar comércio com os nossos amigos egípcios. Dos egípcios, eles vão acabar comprando o papiro. O papiro era uma planta que florescia, às margens do rio Nilo, que era dessa planta que era extraído o ancestral do papel. Com o papiro sendo trazido para as cidades fenícias, vai ficar mais fácil de registrar, até porque dá para formar dá para pegar o papiro e transformar ele em rolos, e vai ser mais fácil de transportar e de guardar, registrar essas informações. O papiro vai substituir as placas de argila do famoso alfabeto fenícios. Aí, minha gente, aí isso vai acabar facilitando muito a comunicação, o registro de informações, ao ponto desse alfabeto aos poucos ser assimilado por pessoas
que vão conseguir decifrar esse sistema gráfico, fonético, e essa leitura não ficará, por exemplo, mais restrita ao domínio dos nossos amigos escribas. O alfabeto fenício usava sinais gráficos, chamados de letras. Que as letras vão representar o quê? Os sons da fala, que é o que vocês estudam, a gente estuda na língua portuguesa, conhecido como fonemas. Que do contato que outros povos vão ter com esse alfabeto, vão acabar originando o quê? Demais alfabetos no decorrer da história das civilizações. Que só para vocês terem ideia, lá no século IX a.C., vão ser os gregos, ou helenos, como queiram, que vão acrescentar, viu, as vogais a este alfabeto. Que depois que Roma invade a Grécia, depois que Roma conquista a Grécia, depois que Roma conquista todo o território do mundo antigo, o que é que os romanos vão fazer? Simplesmente vão utilizar o alfabeto greco fenício para formar o alfabeto latino, que é esse alfabeto que hoje a gente conhece. Que, minha gente, vocês não esqueçam que o alfabeto latino ele é utilizado até hoje. Graças ao idioma latim, vão surgir, por exemplo, as chamadas línguas neolatinas, como a nossa língua portuguesa, o espanhol, o italiano, o francês, se eu não me engano, o romeno, o galego, enfim, essas línguas neolatinas, como o português, o italiano, francês, romeno também, se eu não me engano, o galego. Galego é um dialeto falado na Espanha, se eu não me engano. Enfim, essas línguas vão acabar surgindo do alfabeto latino. O idioma utilizado em Roma era o latim. Eu fui até lá, já cheguei até em Roma. O idioma falado em Roma era o latim. Do contato que os romanos vão ter com outros povos, vai surgir, por exemplo, as línguas neolatinas, como o português, o italiano, o espanhol, o francês, o romeno. Alguns dialetos falados na Espanha, como o galego, por exemplo. Enfim, os romanos, ao entrar em contato com esse alfabeto greco-fenício, vão acabar formando, o alfabeto latino, que é o alfabeto utilizado até hoje por nós ocidentais. Mas as origens desse alfabeto encontram-se na Fenícia e é esse o grande legado que os fenícios irão deixar para a humanidade. Esse povo do mar, os grandes navegadores, comerciantes do mar Mediterrâneo vão deixar essa herança cultural para nós, ocidentais. E é isso, minha gente. Por aqui eu encerro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. E até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal.